Era para ser apenas uma missão simples. Um grupo de trabalhadores, todos com experiência em áreas rurais e de difícil acesso, foi enviado para avaliar um antigo seringal desativado nas proximidades da divisa com o Acre. O seringal estava fechado há anos e, com o tempo, a vegetação havia tomado conta do local, tornando-o quase impossível de ser identificado à primeira vista. A área havia sido abandonada depois de uma série de incidentes estranhos, mas nada que fosse oficialmente explicado. O sol ainda estava alto quando eles chegaram, mas o clima logo mudou. Os funcionários começaram a se espalhar pela região, fazendo uma inspeção inicial das instalações. O lugar estava decadente, coberto por árvores e cipós, e a maioria dos prédios estava em ruínas. Não havia ninguém por perto, exceto pelo grupo e os sons da floresta. A natureza parecia ter se reapropriado do espaço, como se a história daquele lugar tivesse sido engolida pelo tempo. Mas foi quando o sol se pôs que as coisas começaram a mudar. À medida que a noite caía, um clima pesado tomou conta do seringal. O grupo montou acampamento no terreno mais afastado das construções, esperando terminar o trabalho o mais rápido possível. As primeiras horas foram tranquilas, mas ao redor, sons incomuns começaram a se fazer ouvir. Ao longe, entre as árvores, galhos quebravam com um som nítido, como se algo estivesse se movendo com pressa. O vento, embora não forte, parecia empurrar algo de um lado para o outro, fazendo com que os trabalhadores olhassem constantemente para as sombras ao redor. Enquanto isso, risadas baixas e inconfundíveis começaram a se espalhar pela mata. Não eram risadas de pessoas, mas algo que soava mais distante, como se viessem de uma parte remota da floresta. O tipo de som que se enrola em você e faz com que o ar ao seu redor fique denso, difícil de respirar. O barulho parecia vir de um lugar muito próximo, mas quando eles olhavam para o breu da floresta, nada podia ser visto. Apesar do incômodo crescente, eles tentaram se concentrar no trabalho, mas as distrações eram muitas. À medida que a noite avançava, o ambiente tornava-se mais opressor, os sons mais intensos. Um dos trabalhadores, Lucas, parecia estar especialmente perturbado. Ele tentava manter a calma, mas seu olhar vazio e a postura tensa diziam que algo o incomodava profundamente. Por volta da meia-noite, quando os outros estavam adormecendo, Lucas desapareceu sem deixar rastros. O grupo acordou, confuso e assustado, quando perceberam sua ausência. Ele não estava mais em sua barraca e suas ferramentas estavam jogadas de maneira desordenada perto da fogueira, como se tivesse saído abruptamente, sem tempo de pegar nada. Eles chamaram por ele, mas sua voz se perdeu nas árvores, e a floresta, que antes parecia tranquila, agora estava impenetrável e silenciosa. Foi quando o medo realmente começou a se instalar. O restante do grupo se dividiu para procurá-lo. Um a um, foram se afastando do acampamento, seguindo as trilhas que estavam ainda visíveis no chão. Porém, quando menos esperavam, um dos homens, João, gritou. Ele havia encontrado algo que parecia ser uma espécie de caderno de anotações, meio consumido pelo tempo, mas ainda legível. Ao abri-lo, notaram que as páginas estavam cheias de relatos de um seringueiro que havia trabalhado naquele local muitos anos antes de ele ser abandonado. O nome que assinava os registros era Luiz, um dos últimos que havia trabalhado no seringal. Os relatos eram assustadores. Luiz descrevia em detalhes como a floresta ao redor do seringal parecia ter vida própria. Ele falava sobre uma criatura de olhos brilhantes que aparecia à noite, vigiando os trabalhadores, se aproximando silenciosamente e, em algumas ocasiões, deixando rastros de pegadas profundas na lama. O que mais impressionou foi a frase final de seu último relato. Não há saída. Ninguém pode sair vivo de lá.
O grupo, agora ainda mais assustado e sem saber o que fazer, decidiu interromper a busca por Lucas e se reagrupar. Eles sabiam que não estavam sozinhos, mas o medo era tão grande que até os mais experientes estavam começando a duvidar de sua própria sanidade. Quem era a criatura de olhos brilhantes que Luiz tanto temia? E por que ela parecia estar caçando os trabalhadores até o último momento? O grupo estava completamente desconcertado. As páginas do caderno de anotações de Luiz pareciam confirmar o que muitos temiam. Havia algo naquela floresta, algo muito antigo e poderoso. As risadas distantes e os sons dos galhos quebrando, antes considerados apenas parte do cenário natural, agora eram vistos como um alerta. Eles sabiam que algo estava à espreita, e a dúvida sobre o desaparecimento de Lucas crescia. Sem saber o que mais fazer, decidiram tentar deixar o seringal e voltar para a cidade, onde poderiam contar sobre o que haviam encontrado e, quem sabe, pedir ajuda. Mas conforme se preparavam para sair, uma sensação de opressão se instalou ainda mais forte. O silêncio que havia dominado a mata foi substituído por um som estranho, como o farfalhar de algo se movendo rapidamente entre as árvores. Eles começaram a andar, mas logo perceberam que estavam sendo seguidos. Não por uma pessoa, mas por algo muito mais difícil de definir. Galhos se quebravam atrás deles, e o som das folhas sendo pisoteadas parecia estar a cada vez mais perto. Um dos trabalhadores, Miguel, começou a gritar desesperado, dizendo que sentia uma presença muito próxima, como se alguém o estivesse observando o tempo todo. De repente, foi como se a floresta se fechasse ao redor deles. O caminho que parecia claro agora parecia interminável, com árvores que pareciam se mover, criando barreiras invisíveis. Eles estavam perdidos, sem saber em que direção estavam indo. E foi quando chegaram ao que parecia ser o antigo alojamento dos seringueiros, um prédio em ruínas, que algo ainda mais estranho aconteceu. Dentro do antigo galpão, as paredes estavam cobertas por inscrições. Algumas pareciam ter sido feitas com sangue, outras eram apenas marcas profundas, como se algo muito forte tivesse arranhado a superfície. No meio de tudo isso, uma figura apareceu à distância. Era algo humanoide, mas sua presença era irreal, como se fosse feita de sombras e pedaços de luz distorcida. O ser tinha olhos brilhantes, exatamente como descrito no caderno de Luiz. Mas aquilo não era um ser humano. Sua forma era esquelética, e em suas mãos havia algo que brilhava com uma luz que não parecia natural. Ele observava os homens, e sua presença fazia o ar ficar mais denso, mais difícil de respirar. A criatura começou a se aproximar, e os trabalhadores, sem saber o que fazer, tentaram correr. Mas a criatura parecia se mover com uma velocidade sobrenatural, seus olhos nunca deixando de seguir seus movimentos. Enquanto corria, João, o mais experiente do grupo, gritou para os outros não olharem para os olhos da criatura. Ele sabia que, de alguma forma, isso os prendia, e quem caísse na tentação de olhar diretamente para aqueles olhos jamais sairia de lá. Mas, antes que pudesse avisar a todos, João foi o primeiro a ser alcançado pela criatura. Ele foi puxado para dentro da escuridão com uma força impossível de resistir. Os outros, desesperados, não tiveram escolha, a não ser seguir o único caminho que parecia possível: atravessar a mata e correr até o rio mais próximo. A criatura, no entanto, não parecia desistir. Eles conseguiam ouvir os passos pesados dela, sempre mais perto. Mas quando viravam para ver, ela desaparecia na neblina, como se nunca tivesse existido. E foi nesse momento que eles perceberam que não estavam mais sendo perseguidos apenas por um ser físico. Algo maior estava em jogo, algo ancestral. Finalmente, quando já estavam quase sem forças, chegaram ao rio. Era lá que eles pensaram que estariam seguros,
mas o que viram os fez parar imediatamente. Do outro lado, ao longe, na margem oposta, estavam as figuras de seus companheiros desaparecidos. Seus rostos estavam pálidos, seus corpos rígidos, como se estivessem em transe, olhando fixamente para a escuridão da floresta. Eles não estavam mais vivos, mas também não estavam mortos. Com o coração disparado, o último sobrevivente do grupo, André, foi o único a ter coragem de atravessar o rio e sair do seringal. Ele nunca mais voltou àquele lugar. Quando chegou à cidade mais próxima, contou sua história, mas ninguém acreditou. Diziam que ele estava louco, que o trabalho e o medo o tinham consumido. Mas ele sabia o que havia visto. E anos depois, quando ele teve coragem de retornar ao seringal, percebeu que a floresta havia engolido completamente o lugar. O que restou foram apenas árvores e sombras, como se o seringal jamais tivesse existido. Mas os antigos relatos falavam de uma criatura que jamais deixava quem se atrevesse a desafiar o local. E mesmo depois de tanto tempo, a história ainda continuava. Ninguém nunca soubera de outro grupo que tivesse se aventurado por ali novamente. Ainda assim, o som dos galhos quebrando, as risadas baixas e os olhos brilhantes da criatura continuavam a assombrar quem tivesse coragem de ir até lá. E a lenda, com o tempo, se fortaleceu. Ela agora era parte da história daquela região, uma história que nunca seria esquecida, nem mesmo pelos que fugiram. Olá, assombrações narradas. Meu nome é Leonardo e vou contar a história de algo que aconteceu com um amigo meu, o Carlos. Ele sempre foi cético em relação às lendas e histórias assustadoras que circulavam pela vila. Dizia que tudo aquilo não passava de invenção de gente com medo ou com a mente fraca. Mas isso mudou de forma radical quando ele resolveu se aventurar sozinho pela floresta, em um lugar conhecido pelos mais antigos como o Caminho dos Ossos. Esse caminho, a gente ouvia falar desde pequeno, mas sempre em tom de brincadeira, como uma história de terror contada em volta da fogueira. A floresta de Macapá, onde ele estava indo, sempre foi considerada misteriosa, com suas trilhas que pareciam desaparecer no meio das árvores. E o Caminho dos Ossos tinha uma história muito peculiar. Diziam que o chão estava coberto por ossos humanos que nunca apodreciam, como se estivessem ali há muito tempo, mas sempre tão limpos como se fossem trocados de tempos em tempos. Carlos achava tudo isso uma grande bobagem. Ele riu da história e decidiu ir ver com seus próprios olhos. Armado com um facão e um espírito destemido, ele se internou na mata naquele fim de tarde. A floresta estava tranquila, mas algo no ar parecia diferente. A umidade estava mais pesada e o céu escuro demais para ser uma simples tarde de verão. Mas ele não ligou para isso. Seguiu em frente, atravessando a mata densa até chegar a uma clareira onde finalmente encontrou o que procurava. No meio daquela clareira, o Caminho dos Ossos estava lá. O chão era de fato coberto por fragmentos de ossos humanos, como se tivessem sido jogados ali. Não estavam espalhados aleatoriamente. Formavam padrões, como se fossem parte de algo muito maior. Algo que não podia ser entendido facilmente. Carlos riu de si mesmo, achando que aquilo não passava de uma brincadeira da natureza. Ele começou a caminhar sobre os ossos, escutando o som oco sob seus pés. De repente, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Era como se algo o estivesse observando. Mas ele ignorou e seguiu em frente, até encontrar uma pequena caverna escondida entre as árvores, coberta por musgos e raízes. O cheiro de podridão que exalava de dentro fez seu estômago revirar, mas sua curiosidade falou mais alto. Ele entrou. Dentro da caverna, as paredes estavam marcadas por símbolos. Não eram desenhos comuns, mas inscrições feitas com algo cortante, com formas que ele nunca tinha visto antes.
Era como se a própria terra estivesse tentando contar uma história, mas de uma maneira que ele não conseguia compreender. E à medida que ele olhava mais de perto, percebeu que os símbolos estavam acompanhados por ossos humanos dispostos de maneira ritualística. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ele não deveria estar ali. Mas, quando se virou para sair, o que viu atrás de si fez seu sangue gelar. Uma figura encapuzada estava parada na entrada da caverna. Carlos não a ouviu se aproximar, mas sabia que ela estava ali. A figura tinha algo nas mãos. Eram ossos. E com cada passo que ele dava para trás, a figura dava um passo em direção a ele. Carlos sentiu o peso daquilo. Ele começou a correr. A figura continuou a segui-lo. Mas o que o deixou ainda mais apavorado foi o fato de que, quanto mais ele corria, mais a floresta parecia mudar. As árvores pareciam se fechar ao redor dele. As trilhas se multiplicavam, e o som dos ossos sob seus pés parecia ficar cada vez mais alto. Ele não conseguia mais ver o caminho de volta. Tudo ao seu redor estava se tornando uma grande confusão de sons e imagens. Ele estava perdido. A figura não o deixava, e ele podia ouvir o som dos ossos sendo arrastados, como se ela estivesse vindo cada vez mais perto. Carlos sabia que precisava sair dali, mas parecia que a floresta tinha se transformado em um labirinto. A cada passo, ele encontrava mais ossos, mais rastros daquela presença. Ele estava apavorado, sem saber mais o que fazer, até que, ao olhar para trás, viu a figura encapuzada novamente. Ela estava mais perto agora. Muito mais perto. Carlos estava totalmente perdido. A floresta, que antes parecia ser apenas uma caminhada simples, agora o aprisionava como se tivesse vida própria. A cada passo que dava, ele sentia que algo o observava. Algo além da figura encapuzada que o seguia silenciosamente, com seus ossos nas mãos. Ele começou a gritar por ajuda, mas sua voz parecia ser engolida pela imensidão da mata. O som de sua própria respiração e o estalar dos ossos sob seus pés eram as únicas coisas que ele ouvia. O medo o paralisava, mas a necessidade de escapar o impulsionava a continuar. Ele olhou para trás mais uma vez, e embora não pudesse ver claramente o rosto da figura, sentiu seus olhos queimando, como se estivesse sendo observado de uma maneira que ultrapassava a compreensão humana. Os ossos nas mãos da figura pareciam brilhar à luz fraca que penetrava pela copa das árvores. Carlos tentou gritar mais uma vez, mas seu corpo estava fraco, como se a energia estivesse sendo drenada de seu próprio ser. Foi então que, por um momento, ele teve a sensação de que estava não apenas perdido na floresta, mas perdido no tempo. Como se o lugar em que estava não fosse mais o mesmo que conhecia, e nem ele mesmo fosse mais quem pensava ser. Ele tentou encontrar um caminho de volta, mas a floresta parecia se mover, mudando as direções, fazendo com que ele andasse em círculos. O chão, agora coberto por ossos, começou a parecer mais denso, e o som de seus próprios passos era abafado por um zumbido constante que vinha de algum lugar distante, mas de alguma forma, muito próximo também. A sensação de estar sendo engolido por aquele lugar era esmagadora. De repente, ele tropeçou e caiu de joelhos. Quando levantou o olhar, viu algo ainda mais estranho. A figura encapuzada havia parado diante dele. Não se movia, mas parecia que estava à espera. O que parecia ser um simples encontro entre o caçador e a vítima, agora parecia um ritual, uma espera silenciosa para que algo acontecesse. A presença da figura não era mais apenas de um espectro que o seguia. Agora, parecia que o próprio caminho dos ossos o havia escolhido. Ele sentia como se os ossos, a floresta e aquela figura fizessem parte de algo muito maior, uma história que ele jamais poderia compreender. Carlos, com o coração batendo forte no peito,
se levantou e começou a correr novamente, sem direção, sem rumo, sentindo seus pés arrastarem-se pela terra suja e fria. Os ossos agora se moviam como se estivessem vivos, como se a floresta inteira estivesse tentando impedi-lo de escapar. Ele olhou para trás uma última vez e viu a figura desaparecer nas sombras, mas sabia que ela não havia ido embora. Ela o esperava em algum ponto à frente, ou talvez já estivesse à sua frente, esperando. Ele não sabia mais se aquilo era real, ou se sua mente estava cedendo à pressão do medo e da solidão. Mas ele sabia que algo mais o aguardava ali, algo que não deveria ter desafiado, algo que as histórias antigas haviam avisado. Finalmente, Carlos encontrou uma abertura na mata. Ele correu sem parar, até que a visão da vila apareceu à distância. Ele estava de volta, mas algo estava errado. Quando chegou à entrada da vila, a sensação de que algo o seguia não desapareceu. Ele olhou para trás e, por um segundo, viu a figura encapuzada no meio da floresta, observando-o. Desde aquele dia, Carlos nunca mais se aventurou pela floresta. Ele tentava esquecer o que viu, mas as noites eram preenchidas por pesadelos. Às vezes, ele acordava no meio da madrugada, com a sensação de que estava sendo observado. O som dos ossos ainda ecoava em sua mente. E para aqueles que vivem perto da floresta, a história de Carlos passou a ser mais uma lenda do Caminho dos Ossos. Alguns dizem que ele ainda pode ser encontrado à noite, nas proximidades, com os ossos arrastando no chão, como se estivesse vagando em busca de respostas, ou talvez em busca de algo ainda mais terrível. Mas o que se sabe é que onde ele foi, algo escuro e antigo está esperando. E por mais que os moradores tentem ignorar as lendas, todos sabem. Há lugares onde não devemos entrar. E há histórias que nunca devem ser desafiadas. Olá, Assombrações Narradas. Meu nome é Samuel. E até pouco tempo eu era aquele tipo de pessoa que ria na cara do perigo. Sempre fui curioso e cético com histórias de assombrações, principalmente aquelas que envolvem lugares isolados. Achava que tudo não passava de invenção para assustar os mais supersticiosos. Só que depois do que vivi em uma viagem com minha namorada, Júlia, no interior do Amazonas, eu aprendi que certas coisas não devem ser desafiadas. Tudo aconteceu em um lugar pouco mencionado, o Lago Verde, perto de Parintins. Na época, Júlia e eu estávamos juntos há pouco mais de um ano e aproveitávamos os finais de semana para viajar. Conversando com um senhor local, descobrimos sobre o tal lago. Ele nos contou que era um lugar bonito, mas fez questão de nos alertar. Se forem até lá, voltem antes de escurecer. Aquilo soou como um desafio para mim. Ignorei o aviso e insisti que acamparíamos lá. Júlia não gostou da ideia, mas acabou concordando. Partimos no início da tarde, seguindo uma trilha densa, cercada por árvores enormes. Caminhamos por quase 2 horas, até que o lago finalmente apareceu diante de nós. O lugar era realmente impressionante. A água tinha um tom verde profundo, refletindo as árvores ao redor como um espelho. O silêncio era absoluto, como se estivéssemos completamente isolados do mundo. Montamos nossa barraca perto da margem e, enquanto organizávamos as coisas, Júlia me chamou a atenção. Sam, olha isso. Ela apontou para a superfície do lago. O reflexo das árvores estava perfeito, mas em um ponto específico parecia distorcido, como se alguém tivesse mexido na água. Não dei importância e brinquei. Deve ser algum peixe grande. Relaxa. O sol começou a se pôr e a tranquilidade que parecia tão acolhedora durante o dia foi se transformando. As sombras se alongaram, o ar ficou mais frio e o silêncio ganhou um peso estranho. Júlia estava visivelmente desconfortável. Quando finalmente anoiteceu, acendemos uma fogueira e ficamos sentados perto dela.
Eu tentava animar o clima, mas Júlia quase não falava. Por volta da meia-noite, acordei com Júlia me sacudindo desesperada. Sam, acorda! Tem alguém chorando! Meio grogue, sentei e fiquei quieto, prestando atenção. E então ouvi. Era baixo, quase como um sussurro, mas estava lá. O choro abafado de uma mulher, vindo do lago. Minha pele arrepiou na hora. Devagar, abri o zíper da barraca e apontei a lanterna. Na margem do lago, uma figura estava parada, imóvel. Ela vestia um vestido branco longo que brilhava sob a luz da lanterna, mas estava sujo de lama, pesado e grudado no corpo dela. Seu cabelo, escuro e molhado, cobria o rosto, que estava inclinado para baixo. Ela não se movia, só estava ali, de costas para nós, como se esperasse alguma coisa. Sam, o que é isso? Júlia sussurrou, tremendo. Eu não consegui responder. Meu coração batia tão rápido que eu mal podia ouvir meus pensamentos. Foi então que a figura começou a se mexer. Ela levantou o braço lentamente e apontou para o meio do lago. O choro cessou e o silêncio voltou com força. Senti Júlia puxar meu braço com tanta força que quase caímos para trás. Fechamos o zíper da barraca em um movimento rápido e nos encolhemos lá dentro. O medo era tão forte que nós não conseguimos dizer nada. Ficamos ali sentados, tentando ignorar os ruídos lá fora. A única coisa que Júlia conseguiu murmurar foi: ela quer alguma coisa. Ela está esperando a gente. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. A cada pequeno som lá fora, nós nos encolhíamos mais. Eu mal respirava. O tempo parecia não passar. Em certo momento ouvi passos arrastados na grama, circulando a barraca. Júlia tapou os ouvidos e começou a chorar baixinho. Quando o primeiro sinal de luz surgiu, Júlia olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: vamos sair daqui, agora. Arrumamos nossas coisas o mais rápido que conseguimos. Ao abrir o zíper da barraca, senti o estômago afundar. Ao redor de nós, havia pegadas molhadas, formando um círculo perfeito. Elas começavam na beira do lago e terminavam exatamente atrás da nossa barraca. Júlia apontou para o chão, onde nossos nomes estavam riscados com lama, bem na frente da entrada da barraca. Ela soltou a mochila no chão e começou a chorar de novo. Nós saímos dali quase correndo, mas o peso daquela presença nos acompanhou pela trilha inteira. A sensação de estarmos sendo observados era insuportável. A cada vez que olhávamos para trás, nada aparecia, mas o silêncio e a pressão no ar continuavam. Quando finalmente chegamos à estrada, caímos sentados, exaustos. Júlia não parava de olhar para os lados, e eu sabia que ela sentia o mesmo que eu. Aquela coisa ainda estava por perto. Depois daquele dia, nós nunca mais falamos sobre o Lago Verde. Júlia se recusou a acampar novamente, e até hoje eu não sei explicar o que vimos. Só sei que o choro daquela mulher ainda me atormenta, e quando fecho os olhos, é como se pudesse ver aquela figura na margem do lago, apontando para o vazio.